nós nos surpreendemos ontem com uma entrevista da juíza numa rede de TV, tá, sobre segredo de justiça. Mas, ao mesmo tempo, para nós é bom, por quê? Porque ela está dando informações para as pessoas. Então, num primeiro momento, eu a critiquei um pouco nessa questão, porque ela estava chamando a empresa de pirâmide financeira o tempo todo. Nesse momento que ela mudou, ela está sendo mais imparcial nas colocações dela. Para nós, as entrevistas dela são ótimas. Por quê? Porque ela vai colocando todo o público a par do que está acontecendo. Então, assim, eu achei extremamente positiva, principalmente quando o entrevistador vira para ela e pergunta, assim, de cara, doutora, é uma pirâmide financeira? Ela falou, não. Depois ela justifica a resposta, mas a primeira coisa que ela fala é não. Quer dizer, na época que eu dei a liminar, havia indícios que... Antigamente, na primeira que ela deu na CBN, ela era categórica em falar que era assim. Então, assim, isso nos alegra muito, porque a gente já viu que a partir do momento que ela analisou os documentos, ela já está vendo que nem tudo que o Ministério Público disse realmente se concretizou. Ela analisa com mais cautela, eu diria, os documentos que chegam, toda a dinâmica do processo. Ela liberou as parcelas atrasadas e as parcelas a vencer do contrato que a Impactus tinha assumido com a construção de um hotel. Então, assim, você percebe que ela está um pouco mais imparcial do que ela estava antes. Talvez até porque ela tenha confiado firmemente no que o Ministério Público apresentou, e agora que ela está vendo que realmente ele não consegue sustentar as afirmações dele, ela já está olhando o processo com outros olhos, e isso, para nós, é excelente. Interessante, ela está esperando que chegue às mãos dela uma ação, né? Eu não estou lembrando agora o nome, mas na entrevista ela disse que está esperando o processo, pronto, eu estava me falhando a memória, mas está esperando o processo esse que é o cautelar, né? O processo um dos processos, que são dois, né, doutora? Tem a cautelar e tem a ação civil. E ela está esperando a cautelar para tomar uma decisão, né? Para daí tomar uma decisão. Sabemos que... Ela mencionou o seguinte: quando a cautelar voltar para a mão dela na próxima vez, ela já vai dar uma sentença definitiva se continua ou se não continua em pé a cautelar. E eu tenho a impressão que ela vai derrubar ou em todo ou em parte essa cautelar. A impressão que me passa por todo o contexto do processo e por tudo que o Ministério Público não conseguiu provar até agora. Perfeito. Agora, eu na entrevista dela, e até vou até chamar o Max aqui para conversar agora, o Max também assistiu esse vídeo, né? Pelo menos na minha concepção, deu a entender que isso não vai acontecer esse ano. Ou eu estou errado, Max, por gentileza? Na grande verdade, já se tornou uma incógnita tudo isso, né? Porque se a gente vê que cada vez que vem um pronunciamento, que vem algo acontecer, há uma inversão. É como se... A verdadeira impressão que me dá, né, é que parece que algumas pessoas estão falando de um assunto e não estão falando para as outras pessoas dentro do Ministério Público. Porque parece que eles tratam de um caso diferente do outro. Dele em dilapidar o valor que está bloqueado, eu entendo que talvez a juíza esteja, com base nos milhares de e-mails que ela recebeu, dizendo que as pessoas disseram para ela, nós não queremos nosso dinheiro de volta, nós queremos a empresa trabalhando, talvez por causa disso, e ela vendo que esses indícios de eventual pirâmide não estão se confirmando, ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que caçar a própria liminar dela, né, fazer com que a liminar cesse, e aí nesse momento não precisa devolver dinheiro para ninguém, a empresa somente volta, as pessoas têm acesso ao seu back-office, quem quiser sacar, saca, quem quiser continuar trabalhando, continua trabalhando normalmente. Então a impressão que eu tenho é exatamente essa, ela está vendo que o processo caminha
para que o Ministério Público não consiga apresentar nenhum tipo de prova e, por causa disso, a liminar vai acabar caindo e não tem mais a necessidade de ter esse montante. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma disse que, por cautela, ela pede que esse imóvel que vai ser construído fique hipotecado como garantia lá no processo. Então, na verdade, vai trocar 6 por meia dúzia, vai trocar valores monetários por uma hipoteca do imóvel que vai ser construído. Perda não vai haver nenhuma. Bom, primeiro tem uma informação que eu tinha recebido através do deputado Moisés Diniz, que a promotora do caso havia pedido férias de 90 dias, acho que ela tinha uma licença-prêmio ou algo do gênero vencendo, e por causa disso, outro promotor pode ter assumido o caso. E se realmente aconteceu isso, é o que você falou, será que ele leu as 40 mil páginas? Eu acredito que não deu tempo. É humanamente impossível ele ter lido tudo. Então, pode ser que isso seja apenas um erro, porque uma pessoa nova acessou o processo, não está por dentro de todos os detalhes, e, para não deixar passar a decisão da justiça, da juíza batido, resolveu entrar com embargo de declaração. Eu quero ler aqui para vocês o artigo 535 do Código de Processo Civil, que, de acordo com o Carlos Costa, o Ministério Público entrou com embargos de declaração. Diz o artigo 535, cabem embargos de declaração quando 1. Houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição. 2. For omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Então, na verdade, essa segunda parte diz quando ele for omisso. Então, se o acórdão ou a sentença for omissa, contraditória ou obscura, cabe embargos de declaração. No caso dos autos, não há sentença, nem acórdão. Então, não cabe, de acordo com o CPC, não cabe embargo de declaração. Caberia, no caso, como foi uma decisão, uma decisão de saneador, quer dizer, a juíza saneou o processo e disse que a prova cabe ao Ministério Público, ela não aceitou a tese de que o divulgador era um consumidor e, portanto, o ônus da prova cabe àquele que alega, ou seja, quem alegou foi o Ministério Público e caberia a ele. Então, ela deu essa decisão interlocutória a esse despacho saneador, dizendo que ele teria prazo para entrar com a prova que ele pretende produzir. Só que isso não é sentença, e isso não é acórdão. Então, não caberia, de acordo com o Código de Processo Civil, embargos de declaração. Claro que isso os advogados da Flex Free devem saber, e já vão, quando da resposta, com certeza vão se manifestar. Na verdade, nos embargos de declaração não tem nem resposta da parte contrária, para vocês terem ideia. Mas diz o Carlos Costa que eles vão fazer uma manifestação alegando o artigo 17 e 18 do Código de Processo Civil, que fala que é sobre a litigância de má-fé, quando a parte inverte a verdade dos autos em prol de esconder ou omitir alguma coisa. Então, na verdade, não caberia os embargos de declaração, e eles estão alegando que realmente o Ministério Público está agindo de má-fé, dizendo que documentos que foram apresentados não foram, dizendo que não pediu coisas que na verdade pediu, então eles vão entrar com essa litigância de má-fé. E quando você entra com o pedido alegando que a parte contrária está litigando de má-fé, pode-se pedir, como o próprio Carlos Costa falou, uma indenização de até 20% do valor da condenação a título de indenização pela litigância de má-fé. A juíza pode ou não acatar o pedido no final, na sentença, se houve ou não litigância de má-fé do Ministério Público. É isso. Está representando a quem? O Ministério Público estaria representando os consumidores, que seria o coletivo, se o divulgador fosse consumidor. A partir do momento que ela considerou que o divulgador não é consumidor, o Ministério Público é parte ilegítima. Então, na verdade, o processo deveria se encerrar por ilegitimidade de parte. Então, na verdade, na minha opinião, ela não deveria nem ter aberto o prazo para o Ministério Público apresentar provas. Ela devia ter extinto o processo por ilegitimidade de partes. Mas ela fez o quê?
para ela não agir como, olha, ela foi tão, como que eu vou dizer, não é ríspida, como que eu vou dizer assim, colocou um ponto final rápido aí no negócio, ela ainda deu mais uma oportunidade para a MP. Falou, olha, apresenta aí as provas, se você apresentar, de repente eu mudo de opinião, mas o Ministério Público não consegue apresentar. Por quê? Porque essas provas não existem. Agora, dizer que não existem porque não tem documentos no processo que possam fazer ele produzir, não. Se ele está afirmando que é uma pirâmide, se todos os documentos da empresa estão lá, se o balanço contábil está lá, se o lado de sustentabilidade está lá, ele quer que junte o quê? Ué, não tem. Então, assim, o Ministério Público, ao invés de fazer uns embargos incabíveis, ele devia simplesmente falar, quero produzir prova de perícia contábil, nomeie um perito judicial e vamos ver se é sustentável ou não o negócio. Agora, ele sabe que se ele fizer isso, ele vai dar um tiro no pé, porque não vai haver insustentabilidade, a empresa vai apresentar, o perito vai verificar que a empresa é sustentável, e aí ele não vai ter como terminar esse processo, ele vai perder, na verdade, o processo. Então, na minha opinião, para o Ministério Público era mais jogo ele deixar juiz extinguir sem julgamento de mérito por ilegitimidade do que deixar o processo continuar, não conseguir provar nada e extinguir com o julgamento do mérito. Para a Telex Free é melhor com o julgamento do mérito. Para o MP eu acho que seria melhor sem o julgamento do mérito. Pelo menos ele não passaria essa vergonha de não ter conseguido provar.